cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Deus amado, nós te rendemos graça por estarmos na sua presença. Reconhecemos que somos pecadores e que somente por intermédio de Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós na cruz, podemos nos achegar ao Senhor, podemos ter livre acesso ao Senhor, podemos ter comunhão com o Senhor. Rogamos que pela sua graça o Senhor nos fale pela tua palavra. O Senhor tire a cegueira dos nossos olhos, a obstrução dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração, e prepara-nos para sermos uma vinha frutífera e darmos bons frutos para a glória do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o povo de Deus troca o amor pelo juízo. Irmãos, em todas as grandes mensagens proféticas, nós temos ao mesmo tempo um resumo do que Deus está dizendo a todos os homens e mulheres. A nação de Israel é apenas um exemplar, apenas um tipo estabelecido por Deus, para que mediante ela pudesse falar a todos os homens e mulheres, a toda a humanidade. Nessa parábola, Isaías compara o povo de Deus a uma vinha infrutífera, e através de um cântico que começa doce e termina amargo, o profeta revela o cuidado de Deus pelo seu povo, as transgressões e pecados do povo contra o seu Deus, e o castigo que o povo de Deus receberia por não cumprir as responsabilidades que as bênçãos e os privilégios peculiares de Deus lhes tinham imposto. O texto nos é apresentado em forma de um cântico. O versículo 1 diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. A situação do povo é colocada aqui em um poema. Deus Pai dita o poema para a honra de Cristo, seu Filho amado, a quem constituiu como Senhor da vinha. E o profeta canta também para a honra de Cristo, pois Cristo é o seu bem-amado. O cântico é iniciado estabelecendo a centralidade de Cristo sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus e nosso adorado Salvador. E qualquer coisa que seja dita, feita ou cantada na igreja sobre Ele deve ter a intenção de glorificá-lo. Vejamos então algumas lições e alguns alertas que esse cântico nos ensina. Primeiro, esse cântico nos mostra o precioso amor de Deus pelo seu povo. E esse amor é demonstrado através
dos grandes benefícios que Deus nos concede. Que benefícios são esses? Primeiro, o precioso amor de Deus por nós é demonstrado porque Ele nos trata de forma peculiar, de forma singular. Veja o final do verso 1 e a parte C do versículo 2. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e plantou-a de excelentes vides. Quando todo o resto do mundo era comum e não cultivado pela manifestação divina, Israel era a sua vinha, o seu povo peculiar, o povo escolhido de Deus. Deus reconhecia que eles eram seus, separados para si mesmo. O solo em que esse povo estava plantado era extraordinário, era uma terra fértil. Isso significa que Deus instalou uma religião pura entre eles. Deus lhes deu uma lei excelente e instituiu ordenanças muito adequadas para a conservação da comunhão entre eles e o seu Deus. Eles foram dotados com abundância de tudo quanto precisavam para que pudessem honrar a Deus. Assim é conosco também. Enquanto lá fora o mundo rejeita a Deus e está perdido em delitos e pecados, nós estamos aqui, plantados num solo extraordinário, plantados numa terra fértil, recebendo de Deus a sua palavra e tudo quanto precisamos para servi-lo e honrá-lo. Nós somos o povo de Deus, separados para si mesmo, e Ele nos trata de forma peculiar, de forma singular. Ele cuida de nós. O precioso amor de Deus por nós também é demonstrado porque Ele nos protege. O verso 2 diz: e cercou-a e edificou no meio dela uma torre. Foi colocada uma torre feita de pedras como proteção em volta da vinha, para que nada a invadisse e lhe fizesse algum dano. Uma cerca de proteção, e foi edificada uma torre no meio dela. Essa torre era feita de pedras e ela tinha dois propósitos. Um deles era olhar em todas as direções a fim de que pudesse proteger a vinha. Isso revela, irmãos, a proteção de Deus por nós. Ele nos cerca, Ele nos coloca sob sua proteção espiritual. Deus nos guarda de dia e de noite com a sua própria vigilância, para que nada e ninguém nos faça um dano. Se nós com as nossas próprias mãos não derrubássemos a cerca, nenhuma tragédia nos acometeria, nenhuma invasão seria feita contra nós, o pecado ficaria inerte. Nós somos um povo amado por Deus. Deus cuida de nós, nos cerca, Deus nos vigia e protege, porque Ele nos ama. Percebe quanto cuidado Deus tem tido com a sua vida? O seu precioso amor de Deus por nós também é demonstrado porque Ele nos purifica. O verso 2 ainda diz: e limpando-a das pedras. As pedras foram retiradas da vinha, a fim de que nada impedisse a sua produtividade, a fim de que nada impedisse que ela desse bons frutos para o seu dono. E esse é o propósito de Deus na nossa salvação e santificação. Deus nos oferece a sua graça para remover o nosso coração de pedra. Ele nos limpa das pedras, para que da mesma maneira como nada de fora possa nos causar dano, também nada de dentro possa obstruir a nossa produtividade, os nossos bons frutos para Ele. Ele está nos moldando até chegarmos à perfeição, à medida completa da estatura de Cristo. Deus está nos purificando, e aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. O seu precioso amor de Deus, o seu precioso amor por nós também é demonstrado porque Ele se faz presente entre nós. Ainda no verso 2 diz: edificou no meio dela uma torre. Como eu disse, essa torre tinha dois propósitos. O primeiro era olhar em todas as direções a fim de proteger a vinha. E o segundo,
e principal propósito era o de habitação, era para alojamento dos que cuidam da vinha, e para que ali ficasse o dono da vinha, a fim de olhar as coisas e observar a maravilhosa colheita que estaria amadurecendo. Essa torre simboliza o templo, onde se alojavam os sacerdotes e onde Deus prometeu encontrar o seu povo e mostrar-lhes os sinais da sua presença no meio dele e do seu prazer nele. Irmãos, Deus está nesse lugar. Deus se faz presente entre nós. Apocalipse 2, versículo 1 está escrito que Jesus Cristo é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro é uma referência às igrejas. Nós estamos aqui nesse templo como igreja do Senhor, e Deus tem mostrado os sinais da sua presença entre nós. Jesus Cristo anda no meio dessa igreja, observando a sua e a minha vida, cuidando de cada um de nós e contemplando a maravilhosa colheita que está amadurecendo. Ele está aqui conosco. Seu precioso amor por nós também é demonstrado porque dele vem toda a nossa provisão. Ainda no versículo 2: e também construiu nela um lagar. O lagar era um lugar de trabalho e uma fonte de lucro para o povo. Era um tanque usado para comprimir o sumo das uvas. Grande parte do lucro do povo se dava através da venda desse vinho. Esse lagar simboliza a provisão que Deus nos concede a cada dia. Tudo que temos, seja de caráter físico ou espiritual, é provisão de Deus. Nada conseguimos com a força do nosso braço. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, o nosso emprego, tudo provém de Deus. Se você tem um emprego, é porque Ele construiu um lagar, é porque Ele abriu as portas. Tudo que você conquista com o suor do seu rosto só é possível porque Deus lhe dá saúde para trabalhar. Meus irmãos, nós vemos hoje em Tiago 1,16 e 17: não vos enganeis, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sem Deus, meus irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da nossa provisão. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Conte as bênçãos, dize-as quantas são, diz o hino, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Veja, irmãos, quantas evidências do precioso amor de Deus por nós. Ele nos trata de forma peculiar, Ele nos protege, nos purifica, se faz presente entre nós e supre todas as nossas necessidades. Mas haverá um dia em que as vantagens da nossa situação serão trazidas à prestação de contas. Haverá um dia em que precisaremos prestar contas diante de Deus em como utilizamos as bênçãos que Ele nos concedeu. O profeta agora muda um pouco a melodia, e esse cântico nos ensina uma segunda lição. Esse cântico agora vai nos falar sobre o desapontamento, sobre a decepção das justas expectativas de Deus pelo seu povo. Ainda no verso 2 ele diz: e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. O que significa isso? O que são essas uvas boas e essas uvas bravas? A resposta está no versículo 7, onde nós temos a explicação de toda a parábola. Verso 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor.
Deus procurou por juízo, que quer dizer justiça, julgamento, e procurou por justiça no sentido de retidão, que quer dizer verdade e uma vida santa. É isso que Deus requer de nós, mediante tanta graça que Ele tem nos concedido, que julguemos segundo a reta justiça, que andemos segundo a verdade da Sua palavra, que tenhamos uma vida santa e agradável a Ele. O Salmo 89,15 diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono, mas a vinha produziu uvas bravas. Não que não tenha produzido nada, não que não tenha dado nenhum fruto, mas frutos ruins. Produziu algo pior do que se não tivesse produzido fruto nenhum. E é exatamente esse o quadro da igreja nos nossos dias. Milhares e milhares de pessoas, por fazerem parte de uma denominação, por serem batizadas, por irem aos cultos com regularidade, frequentemente, e por verem as grandes maravilhas que Deus faz no meio do seu povo, acreditam piamente que são salvas. Mas em lugar de produzir as uvas boas do arrependimento, da humildade, da obediência, da paciência, do amor e do desprezo pelo mundo, que é o que Deus quer, estão produzindo as uvas bravas da paixão, do orgulho, da impaciência, do descontentamento, da falta de perdão, do desprezo por Deus, da sensualidade. Em lugar das uvas boas da oração e do louvor, estão produzindo as uvas bravas da maldição e do praguejar, da fofoca e da maledicência, que são uma grande ofensa a Deus. Em lugar do fruto do Espírito, estão produzindo as obras da carne. São pessoas que nunca nasceram de novo, são pessoas que não conhecem de fato a Deus, são pessoas que estão na igreja, mas não são salvas. As uvas bravas são frutos da natureza caída, corrupta, do velho homem. Não importa há quanto tempo você é membro de uma igreja evangélica, não importa se você diz professar fé em Jesus Cristo e anda por aí com uma Bíblia embaixo do braço, aonde a graça de Deus não operar, a corrupção vai operar. Aonde a graça de Deus não superabundar, o pecado vai abundar. Se você não produz uvas boas, frutos bons para Deus, você não nasceu de novo, não é salvo. Agora nos versículos 3 e 4, Deus vai provar para o povo que em toda essa questão ele deve ser justificado e o povo condenado. O versículo 3 nos mostra que a justiça está tão claramente do lado de Deus, que Ele convoca todos os moradores de Jerusalém e de Judá para julgarem entre Ele e o seu povo. Olha o versículo 3: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha filha. Deus está dizendo para nós: vocês não percebem que todos conseguem ver que eu fiz tudo por vocês, e portanto vocês não têm sequer uma justificativa que lhes isente de dar bons frutos? Nós não temos justificativas para não darmos bons frutos para Deus. Ele tem nos nutrido de tudo quanto precisamos. Em seguida, no versículo 4, Deus vai fazer duas perguntas. Na primeira pergunta, ele lança um desafio ao povo. Ele desafia o povo a lhe mostrar qualquer exemplo de situação em que ele lhes tivesse faltado. Ele diz: que mais se podia fazer na minha vinha que eu não tenha feito? Eles eram o povo escolhido de Deus, amados por Deus, protegidos por Deus. Eles tinham a lei de Deus. Tudo quanto eles precisavam, Deus lhes dava. Tinham as escrituras, palavras de vida eterna. Nenhuma nação tinha estatutos e julgamentos tão justos
mais se podia fazer a esse povo? E essa pergunta ecoa para nós nessa noite. O que mais eu poderia fazer a Igreja Assembleia de Deus Verdade da Cruz que eu não tenha feito? O que mais Deus poderia fazer por nós que Ele não tenha feito? Nós estamos plantados no outeiro fértil, num solo extraordinário. Nós ouvimos e cantamos louvores bíblicos, nós ouvimos pregações bíblicas, somos ensinados na verdade da palavra de Deus. Deus está nos guardando, nos sustentando, mantendo-nos de pé em tempos tão difíceis, e Ele nos pergunta: o que mais eu poderia fazer à Assembleia de Deus Verdade da Cruz que eu não tenha feito? O que mais Deus podia ter feito na sua vida particularmente? Conte as bênçãos de Deus. Faça uma reflexão desde que você nasceu até hoje. Quanto livramento você já teve? Tenta contar as bênçãos de Deus. Quão assombrado você vai ficar. Ele nos deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E a segunda pergunta de Deus revela a absoluta falta de justificativa do povo. O verso 4 diz: por quê, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Como depois de tudo que Deus fez por essa vinha, ela produziu uvas bravas? E como depois de tudo que Deus tem feito por você, você continua produzindo frutos maus? Irmãos, nós não temos nenhuma desculpa tolerável para andarmos contrários à vontade de Deus. A impiedade, a infidelidade, a falta de fruto daqueles que professam a fé em Jesus e desfrutam os meios da graça é a coisa mais injustificável e abominável que existe. É totalmente irracional, é totalmente ilógico. Os que assim protegem são dignos de maior condenação. Não se engane. Se você rejeitar a graça de Deus, você terá que suportar o juízo dele, e não terá uma palavra sequer para dizer em sua defesa no dia do julgamento final. Naquele grande dia, Deus provará que os caminhos dele são retos, justos, e os seus são injustos. Ouça a voz de Deus. Faça bom uso da sua graça, para que naquele dia Ele não condene você. Terceiro ponto, nós temos nesse cântico o terrível juízo de Deus sobre o seu povo. Esse cântico que começou alegre e se tornou em decepção, torna-se agora em amargo juízo. Deus agora vai julgar o seu povo. Deus vai executar o seu juízo, e essa execução se dará em três fases. Primeiro, Deus começa o juízo retirando a peculiaridade e a proteção do povo que Ele havia dado. Verso 5: agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Visto que eles rejeitaram os favores de Deus, eles não mais seriam distinguidos como o povo peculiar, mas seriam devastados. Eles não mais seriam protegidos como o povo de Deus, mas seriam expostos pelo próprio Deus aos mais terríveis perigos. Deus não somente permitiria que a parede de proteção caísse, Ele mesmo a derrubaria com suas próprias mãos, tornando o seu povo uma presa fácil para os seus inimigos. Ele diz: vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Eu derrubarei a sua parede, eu tirarei a sua sebe, ela será pisada, ela servirá de pasto. Nesse mundo, meus irmãos,
Nós estamos cercados por forças e espíritos malignos e somente Deus pode nos proteger. As forças do mal e do pecado, da imundícia, da prostituição, do adultério, da sugestão e da obscenidade, todos querem nos destruir. Há uma luta constante contra o mundo, a carne e o diabo, e somente Deus é mais poderoso do que eles e pode fazê-los recuar e nos proteger. Continue rejeitando a graça de Deus, e a limitação dada pelo Espírito Santo em breve será tirada, e num instante você será destruído. Deus retirou a sua proteção, porque o seu povo disse que não precisava dele. Em segundo, Deus continua o seu juízo, tornando-os um povo seco e abandonado. O versículo 6: e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. Uma vez que essa vinha não servirá para nada, será destruída. Deixará de ser uma vinha e se tornará um deserto. Ela não será podada nem cavada, mas ficará em uma condição selvagem, e nada nascerá, exceto cardos e espinhos. Segundo Gênesis 3,18, cardos e espinhos são os produtos do pecado e da maldição. Há pessoas que rejeitam tanto a correção de Deus, que chegam a uma condição tão deplorável, que tudo que conseguem produzir são cardos e espinhos, pecado e maldição. Não dão um bom fruto para Deus. A Bíblia diz que o Senhor corrige o que ama, e Ele açoita qualquer que recebe por filho. Se estais sem correção, se você suporta a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, versos 6 a 8. Quando os seus erros, suas maldades, suas imoralidades não são reprimidos nem controlados, a vinha não é podada e nem cavada. Você está sem cuidado de Deus. Quando seus pecados não são confrontados, quando nenhuma censura é feita ou nenhuma restrição é imposta, a vinha não é podada e nem cavada. Você está sem o cuidado de Deus. Se você vive rejeitando a correção, você não é filho de Deus. Os filhos de Deus ouvem a correção de Deus. Você está sem os cuidados dele. E Deus jamais permitirá que você seja feliz nesse mundo, enquanto permanecer nesse estado de desobediência e de rebelião. Deus fará com que você fique seco como um deserto. Ele retirará de você o seu precioso cuidado, e você perderá toda a paz no seu coração. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 21. O ímpio não tem paz. A verdadeira paz só é dada aos filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e são habitados pelo seu Espírito. Por fim, Deus conclui o seu juízo, retirando do povo a sua misericórdia e a sua graça. O verso 6 ainda diz: e às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ele. Observe o que diz o início do versículo: e às nuvens darei ordem. Deus dá ordem não apenas às pessoas, mas a toda a criação. O verso 7 o descreve como o Senhor dos exércitos, o que significa que Ele governa sobre tudo e sobre todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Deus soberano e todo-poderoso. Ele criou todas as coisas por sua ordem, por sua palavra. Ele disse: haja, e aconteceu.
O versículo 6 diz que Deus dá ordem às nuvens. Jeremias 5:22 diz que Deus dá ordem ao mar. Isaías 45:12 diz que Deus dá ordens a todas as esferas celestiais. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus dá ordem às nuvens e elas lhe obedecem. Deus dá ordem ao mar e ele lhe obedece. Deus dá ordem às estrelas e elas lhe obedecem. Deus dá ordem a todas as esferas celestiais e elas lhe obedecem. E então Deus diz a você: venha, creia no meu filho. E você diz não. Você é rebelde à voz de Deus. Você desobedece a sua palavra. É por isso, como disse o pastor Paul Washer, que no dia do julgamento final, toda a criação ficará de pé para aplaudir a destruição dos homens ímpios, porque eles rejeitaram o amor de Jesus Cristo revelado na cruz. Agora veja o final do versículo: e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. O que completa a total ruína dessa vinha é o fato de que as chuvas do céu seriam retidas, tornando-a completamente infrutífera. Deus agora está retendo, retirando as suas bênçãos. Você espera ser abençoado por Deus? Enquanto recusa a sua palavra e rejeita a sua oferta de amor e salvação em Jesus Cristo? Você não tem esse direito. Deus nega a sua graça àqueles que durante muito tempo a receberam em vão. Romanos 1 diz que Ele os entrega às concupiscências dos próprios corações, e eles ficam sujeitos a todo tipo de imundícia, de pecado. Aqueles que não desejam produzir bons frutos não devem produzir fruto nenhum. A maldição da esterilidade é a punição do pecado da improdutividade. Deus torna estéril aqueles que não produzem bons frutos. Certa feita Jesus foi até uma figueira porque estava com fome, e ele buscou nela frutos e não achou, e ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira se secou. Lucas 19:26 diz: pois eu vos digo que a todo o que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus retira a sua graça daqueles que não produzem os bons frutos. Meu irmão, minha irmã, rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo é a coisa mais terrível que você pode fazer à sua própria alma. Cuidado. Como disse Heidegger, não é necessário cometer pecados gravíssimos para que sua alma fique eternamente arruinada. Basta que você continue ouvindo o Evangelho, mas não crendo, escutando, mas não se arrependendo, vindo à igreja, mas não vindo a Cristo, e assim, pouco a pouco, acabará no inferno. Cuidado. Um dia você estará em pé diante do trono de Deus, e Ele olhará nos seus olhos, somente você e Ele lhe perguntará: o que mais eu poderia ter feito a você que eu não tenha feito? O que mais Deus poderia ter feito a você que Ele não tenha feito? Ele dirá: eu lhe dei o meu filho. Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, Ele cumpriu no seu lugar a minha lei que é perfeita, e você jamais conseguiria cumprir. Os seus pecados foram imputados nele, para que a justiça dele fosse imputada em você. Ele foi crucificado e morto em seu lugar. Ele morreu a sua morte para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que pela fé nele você fosse justificado, salvo. O que mais eu poderia lhe fazer que eu não tenha feito? Não negligencie a palavra, não negligencie tão grande salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo.
Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ame-o de todo o teu coração. Ame-o de toda a tua alma. Ame-o de todo o teu entendimento. Ame-o com todas as suas forças. Tão somente confie, creia nele e em sua obra realizada na cruz do Calvário, e hoje mesmo você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Curve sua cabeça. Deus amado, não há palavra humana que seja suficiente para arrancar a dureza dos corações. Mas a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Ó Deus, que o teu Espírito trabalhe em cada coração nesse momento, revelando a tua grandeza, revelando quão justo é o Senhor, revelando quão santo, misericordioso e amoroso é o Senhor, revelando quão dignos nós somos de condenação, porque todos os dias nós pecamos contra Ti, mas revelando também que o Seu Filho, que é perfeito, o Deus homem, morreu naquela cruz, derramou o Seu sangue puro, o sangue mais precioso, o sangue a qual nenhuma riqueza desse mundo se compara. E esse sangue é suficiente para nos perdoar, para nos salvar, para nos fortalecer e nos levar até o fim. Eu peço que a tua graça seja manifesta sobre cada um de nós, que cada um daqueles que são seus filhos reconheça nessa noite a sua bondade. Quantas dádivas, quanta graça o Senhor tem nos dado, e que o teu Espírito nos capacite a usarmos de forma coerente e abundante tudo quanto o Senhor tem feito por nós, para a glória do Seu nome, para produzirmos bons frutos para Ti. Há tantas pessoas perecendo sem salvação, e muitas vezes nós estamos insensíveis, apáticos, pensando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, enquanto as almas estão descendo ao inferno. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos um coração como o Seu, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, um coração que chorou sobre Jerusalém, desejando-os ardentemente salvados. Tira o nosso sono, Senhor, até que tomemos uma verdadeira postura de cristãos fiéis, de cristãos que amam ao Senhor, de cristãos que amam as almas perdidas. Nos leva, Senhor, a dar bons frutos. Quanto àqueles que estão aqui nessa noite e que estão perdidos, que estão caminhando a passos largos para o inferno e não conseguem reconhecer a sua miséria, o seu pecado, a necessidade que tem de Cristo. Ó Espírito Santo, ilumina essa mente, arranca a dureza desse coração, salva essa alma, Senhor. Assim como o Senhor nos alcançou, alcance aqueles que estão perdidos, mortos em pecados, para que naquele grande dia eles se achem amados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado pela tua bondade, nós te exaltamos,
Entregamos ao Senhor a nossa vida. Usa-nos como bem quiseres, ó Deus, ainda que nos custe a dor, ainda que nos custe a vida. Torna-nos cristãos maduros, que estejam dispostos a morrer por amor do Salvador. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.